sétimo ano, e aí, como vocês estão? Bom, hoje nós vamos para a quarta aula, tá? E vamos falar de fronteiras terrestres e litorâneas do Brasil, tá? Então, o que que seria isso? O mapa aqui que é o Tratado de Tordesilhas, tá ok? E foi o caso, né, dos bandeirantes que saíam da região paulista em busca de indígenas, das chamadas drogas do sertão, tá? E pedras preciosas, porque nessa região de Drogas do Sertão tem muitas pedras preciosas. Então, isso foi a fim do quê? De atender os interesses, obviamente, econômicos. Alguns padres, né, jesuítas, por sua vez, trilhavam o território formando reduções e divulgando o cristianismo, tá? Lembrando que o cristianismo é europeu, entre os povos, né, ou populações indígenas. E para que houvesse esse conhecimento desse movimento, né, para além das fronteiras, portugueses e espanhóis, havia vários outros acordos, tá? Aí reuniram-se e firmaram também o Tratado de Madrid. Então, só para colocar aqui, o que era drogas do sertão? Não é drogas ilícitas, não, tá? Então, drogas do sertão é o quê? Essa parte aqui, ó, da região norte, tá? E ali eles encontravam o quê? Esses produtos aqui, ó, canela, guaraná, castanha do Pará, pau rosa, cacau, cravo, urucum. Então, as drogas do sertão, eles eram determinados produtos que eram explorados no interior da colônia e na Europa, eles eram considerados especiarias. Então, esses produtos aqui é a expedição, tá, do Pedro Teixeira, que foi em 1637, que foi na região do Amazonas. Tá? E essas outras aqui é o que eles conseguiam explorar, né? Essa azul é a cana-de-açúcar, a parte aqui, ó, mais marronzinha, aqui seria o pau-brasil, né? Que pega toda a nossa Mata Atlântica e assim por diante. Então, drogas do sertão não é drogas e drogas, tá? Como a gente conhece por aí. Aqui seria especiarias, como cacau, cravo, guaraná, tá? Isso tudo, na época, se chamava, né, drogas do sertão. Então, voltando aqui no Tratado de Madrid, tá? No Mato Grosso do Sul, a Espanha ficou com a colônia, né, do Sacramento e hoje é o Uruguai, tá ok? E foi firmado, né, então, nesse tratado aí de Madrid, segundo o documento, reconhecimento de fronteiras que passaria a adotar, né, os princípios, ou seja, tinha direito à pós de ocupação da região primeiro, tá? Então, lembrando aqui, Tratado de Tordesilhas, Madrid de Santo Afonso. Então, ó, Tratado de Santo Afonso, você vai ver que vai ser essa parte aqui do Uruguai, aqui é o Uruguai, com a região sul do Brasil. Tratado de Madrid, que é o Tratado da Espanha, pega toda essa parte oeste aqui do nosso território brasileiro. E o Tratado de Tordesilhas ficaria com essa parte aqui, ó, que é a parte costeira do Brasil, tá? Aí, só para a gente poder dar a continuidade, os jesuítas indígenas, né, que habitavam aquela região lá dos Sete Povos das Missões, o conjunto de aldeamentos fundado por jesuítas e espanhóis, tá, onde estão localizados na região do sul, se voltaram contra os portugueses e isso gerou diversos conflitos, tá, no sul do país. E aí, em 1761, o Tratado de Madrid foi o quê? Anulado pelo Tratado de El Pardo. Tá? Então, essas questões políticas em relação às fronteiras e os conflitos só foram resolvidos com o Tratado do Santo Afonso, lembrando que é essa partezinha aqui, que foi em 1777. Porque ele estabeleceria para os espanhóis e as colônias do Sacramento e Sete Povos, por outro lado, os portugueses receberiam a ilha de Santa Catarina, que fica em Florianópolis, tá? Na região sul também do Brasil, que havia sido ocupado pelos espanhóis em 1776, um ano antes desse tratado ser rompido. E aí, em 1801, com a assinatura do Tratado de Badajoz, terminaram as tensões e os conflitos envolvendo Portugal e Espanha, nessa briga toda com relação às fronteiras que ia definir o sul do Brasil. Então, entre esse tratado, o que ele estabelecia? Ele estabelecia a Espanha abrir mão do controle sobre os Sete Povos das Missões, tá? E os portugueses deveriam desocupar definitivamente, tá, a região do Sacramento, sendo o rio Uruguai e o limite entre as terras portuguesas e espanholas. Tal compromisso fez com que as bases, né, originais do Tratado de Madrid fossem retomadas.
Aí, ao longo do século XIX, após a independência do Brasil, várias áreas menores ao longo dessas fronteiras terrestres foram anexadas ao território brasileiro. Tá? Aí vale a gente ressaltar que foi esse Tratado de Petrópolis em 1903, nem faz tanto tempo assim. Ele propiciou que a anexação do estado do Acre, região norte do Brasil hoje, tá? Então, desde 1750, o território desse estado ele pertencia a quem? A Bolívia, tá vendo aqui, ó? Região cedida pela Bolívia com o Tratado de Petrópolis. Então, essa parte aqui do Acre, ela pertencia à Bolívia e hoje pertence ao Brasil, que fica na nossa região norte. O governo brasileiro ele já apresentava um grande interesse nessa região, tá? E foi em virtude do quê? Do ciclo da borracha, que foi a extração do látex da nossa seringueira. Então ficou concedido que o Acre, tá? Esse daqui, passaria a pertencer ao Brasil, que pagou uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia na época, e o governo brasileiro também entregou algumas áreas da fronteira do Mato Grosso e constituiu uma estrada de ferro que tinha saída para a Bolívia, tá? E para também o Oceano Atlântico, essa estrada de ferro, né? Que é madeira mármore, cerca de 400 quilômetros era a sua extensão, tá? Então, esse daqui é o Tratado de Petrópolis, ok? E ela foi assim, por que fala Petrópolis? Porque ela foi assinada no Rio de Janeiro, tá? Então, aqui, ó, se você vê a localização do mapa do Brasil, então o Acre fica nessa pontinha aqui na nossa região norte. E aqui do ladinho aqui, que não está marcado, é a Bolívia. Então, pertencia aqui, ó. Você pega até o rio Acre, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Então, a próxima aula nossa vai ser sobre geopolítica brasileira, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, posta lá para mim que eu respondo para vocês, tá bom? Beijão, grande abraço.